Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Moisés Messias. E hoje eu vim trazer para vocês um tema muito interessante. Eu quero mostrar um texto do Evangelho que eu achei muito legal e propício para esta época, para a campanha da fraternidade. Diz assim: Jesus fala: Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Vejam que interessante. Em outros momentos, quando Jesus diz, por exemplo, venham e eu farei de vocês pescadores de homens, em todos os momentos que ele fala de pessoas apenas, agora é assim: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, não apenas as pessoas, ao universo, a natureza que Deus criou, as criaturas de Deus. E quando a gente entende o que significa evangelho, esse texto se torna muito mais claro para podermos entender. Evangelho é uma palavra grega que significa uma boa notícia, uma boa e nova notícia. E a gente entende que ele está mandando ir. Saia de onde você está, faça alguma coisa, ide e anuncie o Evangelho, anuncie uma boa notícia para toda a criação de Deus. Todos nós, homens e mulheres, animais e plantas, fazemos parte desta criação de Deus. Tudo está interligado, um dependendo do outro. Foi Deus que fez tudo para a gente. Por fazermos parte desta criação, e sermos filhos de Deus por excelência, temos essa obrigação de anunciar uma boa notícia para toda a criação. Então, quando nós cuidamos da árvore, quando nós cuidamos da água, quando nós cuidamos da vegetação que cuida do rio, quando nós cuidamos das flores para as abelhas, estamos cuidando de toda a natureza de Deus, de nós mesmos, estamos deixando o mundo que Deus fez muito melhor para os nossos descendentes. Viram que interessante tudo isso? Tudo está interligado. O ser humano, as plantas e os animais. Todos nós fazemos parte desta criação que Deus fez. Um dependendo do outro. O rio depende da vegetação. As abelhas precisam das flores, as árvores precisam do rio. Nós dependemos de todos eles para viver. Quando Deus fez tudo isso, mostra o texto do Gênesis, ele viu que tudo era muito bom. Estamos anunciando sim o Evangelho, quando cuidamos das plantas, quando cuidamos dos animais, quando estamos cuidando da natureza. E nós estamos deixando de pregar o Evangelho todas as vezes que deixamos o rio secar e a árvore morrer. Alguns ainda podem dizer: Deus enviou a igreja para salvar almas e não para salvar árvore, não para salvar o rio. Acontece o seguinte: nós não somos só alma. Deus enviou a igreja para salvar o homem inteiro, o ser humano em todas as suas dimensões, corpo, alma. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou corpo, alma. Ele não ressuscitou só o corpo, não foi só a alma de Jesus que saiu do túmulo. Ele ressuscitou corpo, alma. E nós vamos ressuscitar junto com Jesus, corpo, alma, como está na carta 1 aos Coríntios, capítulo 15. Corpo, alma, numa peça só, eternamente, em todas as nossas dimensões, não só a alma. Quando Jesus curou os doentes, ele estava curando o corpo, alma, o ser humano inteiro. Quando ele multiplicou os pães, quando ele alimentou os famintos, ele estava alimentando o corpo, alma. Se fosse só a alma o importante, Jesus ia dizer:
Fica com fome mesmo, pessoal? O importante é a alma de vocês se salvarem. Continue doente, continue com lepra. O importante é sua alma. Mas não. Jesus curou as pessoas inteiras, corpo, alma. E os nossos bispos não estão errados. Como podem quase todos os bispos estarem errados todos os anos? Na verdade, eu acho que quem está errado é quem não conseguiu entender que fazemos parte da natureza que Deus criou. Sim, nós somos seres humanos, filhos de Deus por excelência. E é justamente por isso que nós temos a maior obrigação de estar cuidando das coisas que Deus fez para a gente. Porque quando cuidamos da natureza, quando cuidamos da criação, estamos cuidando de nós mesmos, das coisas de Deus, porque tudo faz parte do projeto lindo e maravilhoso que Deus tinha de fazer este mundo para a gente. E quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus também cuida de nós. Vamos ver agora os elementos da identidade visual e o que elas significam. Em destaque, São Francisco de Assis aqui no cartaz. São Francisco de Assis representa o homem novo, que viveu uma experiência com o amor de Deus em Jesus crucificado e reconciliou-se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. Esta reconciliação universal ganha sua maior expressão no Cântico das Criaturas, composto por São Francisco há precisos 800 anos. A cruz no centro. A cruz é um elemento importante da espiritualidade quaresmal e franciscana. No cartaz, ela recorda a experiência do irmão de Assis com o crucifixo da igreja de São Damião em Assis, na Itália, onde Francisco ouviu o próprio Cristo que falava com ele e o enviava para reconstruir sua igreja. No início, até São Francisco, entendeu que era a pequena igreja de São Damião. Mais tarde, ele compreendeu que se tratava de algo bem maior, a igreja mesmo de Deus. Peçamos para que todo mundo compreenda isso, que não é uma igreja fechada, é uma igreja em saída, uma igreja que vai cuidar das coisas que Deus fez. A Quaresma é este tempo de reconstrução de cada cristão e toda a criação, porque somos chamados à conversão. A natureza. A araucária, o ipê amarelo, o igarapé, o mandacaru, a onça-pintada e as araras canidés representam a fauna e a flora brasileiras em toda a sua exuberância, que ao invés de serem exploradas de forma predatória, precisam ser cuidadas e integradas pelo ser humano, que são chamados por Deus a ser o guarda e cuidador de toda a criação. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, usando este texto do Evangelho e esta reflexão. Se vocês puderem, compartilhe este vídeo porque muitas pessoas precisam entender melhor. Eu peço para que você dê um joinha e se inscreva neste canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.